Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 117, estamos no período da realeza e vamos ouvir primeiro o livro de Samuel 26 e Salmo 56. Primeiro livro de Samuel 26. Vieram novamente os de Zif a Gibeá ter com Saul e disseram-lhe: David está escondido na colina de Aquilá, frente ao deserto. Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 homens, escolhidos entre todo o Israel para ir em busca de David pelo deserto de Zif. Saul acampou na colina de Aquilá, a oriente do deserto, à beira do caminho. David estava no deserto. E sabendo que Saul o havia seguido até ali, enviou espiões e teve a certeza de que ele tinha chegado. Levantou-se então e foi ao lugar onde Saul estava acampado. David fixou o lugar onde estavam deitados Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul encontrava-se no centro do seu acampamento, rodeado por todos os homens. David disse a Aimeleque, o Hitita, e a Abisai, filho de Seruía e irmão de Joabe: Quem quer vir comigo ao acampamento de Saul? Respondeu Abisai: Eu vou contigo. David e Abisai penetraram, pois, durante a noite no meio das tropas. Saul dormia no acampamento, tendo a lança cravada no chão, à cabeceira. Abner e seus homens dormiam à volta dele. Abisai disse a David: Deus entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Agora, pois, deixa-me que o crave na terra com a lança de um só golpe. Não falharei à primeira. Respondeu David: Não o mates. Quem poderia, sem pecado, estender a mão contra o ungido do Senhor? E acrescentou: Pelo Deus vivo, há de ser ele quem o há de matar, ou quando chegar o seu dia, ou quando morrer em combate. Deus me livre de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Agora, toma a lança que ele tem à cabeceira e a bilha de água, e vamo-nos. David apanhou a lança e a bilha de água que estavam à cabeceira de Saul e retiraram-se. Ninguém viu ou sentiu, nem se moveu, pois todos dormiam um sono profundo que o Senhor lhes tinha enviado. David passou para o outro lado e parou ao longe, no cimo da colina, a grande distância. Então bradou aos soldados de Saul e a Abner, filho de Ner: Não respondes, Abner? Respondendo, este disse: Quem és tu que gritas assim ao rei? David disse a Abner: Afinal não és tu um homem importante? Quem é igual a ti em Israel? Então, porque não guardaste o rei teu senhor? Pois entrou um indivíduo para matar o rei teu senhor. Não está bem o que tu fizeste. Por Deus, mereces a morte, porque não velaste pelo teu amo, o ungido do Senhor. Vê onde estão a lança do rei e a bilha d'água que ele tinha à cabeceira. Saul conheceu a voz de David e disse: É a tua voz, ó meu filho David? David respondeu: Sim, ó rei, meu senhor. E acrescentou: Porque persegue o meu senhor o seu servo, que fiz eu, que delito cometi. Que o rei meu senhor se digna a ouvir as palavras do seu servo. Se é o senhor que te incita contra mim, receba ele o perfume da minha ofrenda. Mas se são homens, malditos sejam diante do Senhor, pois me desterraram para eu não poder habitar na herança do Senhor. E dizem-me: Vai servir os deuses estrangeiros. Agora, pois, não se derrame o meu sangue sobre a terra, longe da face do Senhor. O rei de Israel saiu como se fosse em busca de uma pulga, persegue-me como se persegue a perdiz pelos montes. Saul disse: Fiz mal. Vai, meu filho David, não voltarei a fazer-te mal, pois neste dia consideraste preciosa a minha vida. Procedi insensatamente, cometi um grandíssimo pecado. David respondeu: Aqui está a lança do rei. Manda um dos teus homens buscá-la. O Senhor recompensará cada um segundo a sua fidelidade e justiça. Ele entregou-te hoje em meu poder,
Mas eu não quis estender a minha mão contra o seu ungido. E assim como a tua vida foi preciosa diante de mim, assim seja a minha aos olhos do Senhor. Ele me salvará de qualquer tribulação. Saul disse a David: Abençoado sejas tu, meu filho David, porque triunfarás sem dúvida em todas as tuas empresas. David retomou o seu caminho e Saul voltou para sua casa. Salmo 56. Ao diretor do coro, pela melodia a pomba dos trebintos longínquos. Elegia de David, quando os filisteus se apoderaram dele em Gate. Tem compaixão de mim, ó Deus, pois há quem me queira destruir, oprimindo-me e fazendo-me guerra todo o dia. Os meus adversários perseguem-me continuamente. São numerosos, ó Altíssimo, os que lutam contra mim. Quando tiver medo, confiarei em ti. Celebro a palavra de Deus, em Deus confio, nada temo. Que mal me poderão fazer os homens? Passam todo o dia a difamar-me, os seus pensamentos são sempre contra mim. Para me fazerem mal, amotinam-se e escondem-se, espiando os meus passos em busca da minha vida. Rejeita-os, ó Deus, por causa da sua maldade, derruba os povos na tua ira. Tu contaste os passos do meu peregrinar, recolheste e guardaste as minhas lágrimas. Não está tudo isso anotado no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos hão de retroceder. Então ficarei a saber que Deus está por mim. Celebro a palavra de Deus. Celebro a palavra do Senhor. Em Deus confio, nada temo. Que mal me poderão fazer os homens? Mantenho as promessas que te fiz, ó Deus, quero cumpri-las com sacrifícios em teu louvor. Porque salvaste da morte a minha vida e os meus pés da queda para andar na presença de Deus na terra dos vivos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Pai, nós te damos graças por mais um dia, porque podemos escutar a Tua Palavra, o que tens para nos dizer, e damos-te graças por nos recordares hoje a importância da misericórdia, da virtude da reverência e da fidelidade. Ajuda-nos a viver de acordo com estas virtudes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu sou o Padre Simão Cruz Ferreira e antes de passar para o livro de Samuel, queria fazer 2 ou 3 breves comentários ao Salmo. Primeiro, o título. É estranhíssimo. Desculpem, tendo em conta o Salmo. Quando os filisteus se apoderaram dele. Não é? É o título. E David repete: em Deus confio, nada temo. Que mal me poderão fazer os homens? É bonito termos estes salmos, estes testemunhos de oração do povo de Israel. Como era bom se nos alimentássemos mais dos salmos para a nossa oração diária, se aprendêssemos a rezar com os salmos. Porque se a Sagrada Escritura é toda Deus a falar ao homem, o livro dos Salmos é Deus que ensina ao homem como lhe falar. No fundo, podemos dizer que é uma espécie de primeiro Pai Nosso, só que em 150 orações ensinadas. Outra nota que gostava de destacar é: então, porque em Deus confia nada temo, celebro a palavra de Deus, celebro a palavra do Senhor. Nós estamos a fazer o mais 365. Também nós, que vamos saboreando a palavra de Deus e conhecendo-a de mais perto, podemos celebrar, festejar a palavra de Deus. Celebrar o facto de Deus nos ter falado e nos ensinar a rezar. E depois cruzei-me outro dia com um comentário de Santo Agostinho este salmo. Gostava de vos ler umas breves passagens. Santo Agostinho diz: compadecei-vos de mim, ó Deus, porque os homens me calcam aos pés. Não tenhas medo por seres calcado aos pés pelos homens. Pensa no vinho. Tornaste-te uva para seres pisado. Cristo foi o primeiro cacho de uvas espremido no lagar. Ao ser esmagado na paixão, dele brotou aquele cálice inebriante que transborda. Ninguém nos diga, continua Santo Agostinho, os nossos pais foram tribulados, mas nós não somos. Bem, se julgas que não tens tribulações, ainda não começaste a ser cristão. Se ainda não sofres tribulação alguma por causa de Cristo, é porque ainda não começaste a viver com piedade em Cristo. Ao começares a viver com piedade em Cristo, vais entrar no lagar. Prepara-te para seres calcado. Não sejas fruto seco, do qual nada sai quando se espreme. Bem, grande citação. Podíamos passar o resto do episódio a comentar isto, mas vamos continuar.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, é uma cena parecida à do capítulo 24, quando Davi deixa passar a oportunidade de tirar a vida a Saul. E ao recusar recorrer à violência contra o ungido do Senhor, Davi demonstra o seu máximo respeito pelo rei, pela dignidade do cargo real. Saul continua a querer tirar a vida de Davi, continua a persegui-lo e parece que se arrepende do seu próprio arrependimento. Mas aqui parece que a posição de Davi é radicalizada. Ele agora entra no acampamento, ele agora toca nos símbolos reais, a lança e o cantil, e aqui já não acredita numa conversão estável de Saul. Encontramos em Davi estas três virtudes: a misericórdia, a reverência e a fidelidade. Não é o meu trabalho, não me compete tirar vingança do ungido do Senhor. Também já ouvimos isto. De facto, tudo teria ficado resolvido se Davi tivesse aceito a proposta de Abisaí de matar Saul. Nem seria Davi a matar, seria o seu homem. Mas Davi escolheu a misericórdia em vez de acabar com os seus problemas. Assim como eu tratei Saul, assim Deus me trata a mim, diz Davi. Assim como a tua vida foi preciosa aos meus olhos, seja a minha vida preciosa aos olhos de Deus. Isto é uma espécie de um eco do Pai Nosso. Ou melhor, um pré-eco. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, assim como eu estou a tratar os outros, trata-me assim. Bem, se calhar, muitas vezes não temos coragem de rezar isto. E por isso temos de rever a nossa vida. Davi podia resolver tudo e acabar com os seus problemas. Mas não faz. Ele escolhe. Não é passivo. Ele escolhe ser misericordioso. A segunda virtude daqui de Davi é a reverência. Porquê é que ele está a preservar a vida de Saul? Porquê é que ele está a preservar a vida do seu inimigo? Apenas por uma razão, uma única. Porque Saul permanece ungido do Senhor. Ainda que não esteja a viver de maneira virtuosa, mas má, Davi tem reverência pelas coisas do Senhor e pelos que ele ungiu, mesmo que não vivam dessa maneira. E por isso, deixa-me trazer para a nossa vida. Alguma reverência devemos prestar a qualquer batizado, que é ungido do Senhor, mesmo que seja pecador. Alguma reverência devemos prestar a qualquer padre, a qualquer bispo, porque é ungido do Senhor, mesmo que seja pecador. A reverência não significa justificar o pecado, mas significa recusar destruir aquilo que Deus ungiu. E o último traço que queria destacar de Davi é a fidelidade. Bem, os seus salmos e orações são muitas vezes não saber o próximo passo, não sabe o futuro. Parece caminho no nevoeiro. Não sabe como é que Deus o vai libertar. Não sabe como é que Deus vai lutar por ele e vai fazer com que suba ao trono. Mas Davi continua a caminhar em fidelidade. E uma grande parte de caminhar em fidelidade é dizer: eu de facto não sei o próximo passo, não sei onde isto me vai levar, mas sei que estou a caminhar com Deus e isso me basta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu tenha de atravessar vales tenebrosos, nada temerei porque vós estáis comigo. Porque a fidelidade é a vitória do amor sobre o tempo. É o amor a vencer dia a dia, em que eu escolho confiar e acreditar e amar em Deus. E por isso perguntemos-nos como é que eu posso cultivar no meu dia a dia, nas minhas batalhas, cada uma destas três virtudes. A última nota que gostava de dizer, só uma nota talvez mais específica, é que o texto que nós estamos a ler da Bíblia, da difusora bíblica, diz no versículo 21: vai, meu filho Davi, não voltarei a fazer-te mal, diz Saul, pois neste dia consideraste preciosa a minha vida. Vai não está bem traduzido, desculpem. Shub quer dizer volta. Não é vai, volta para casa, é volta para mim. É um convite de Saul a voltar. Mas este convite é recusado. Davi sabe que Saul é demasiado instável para merecer confiança. A partir deste momento, os dois seguem caminhos separados e nunca mais voltarão a ver-se. Reparem, Davi é misericordioso, mas não é ingênuo. Não se expõe novamente. A misericórdia não implica necessariamente restabelecer uma relação de confiança. Perdoar não é o mesmo que voltar atrás quando o outro não mudou. Bem, rezamos pelos outros e que estamos a fazer este caminho pelos outros para que cada um de nós possa viver a fidelidade, a reverência e a misericórdia, para que em cada um de nós possa crescer este coração de Deus. Rezem por mim e eu rezo por vocês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais um dia a celebrar a palavra de Deus, a celebrar a palavra do Senhor. Um abraço em Cristo. Até amanhã.